começando mais um programa Presença e Harmonia, programa da Ordem Rosa Cruz AMORC. Hoje, uma vez mais, com a presença do Frater Charles Vega Parucker, que é o grande mestre da Ordem Rosa Cruz para os países de língua portuguesa. Frater Charles, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. No último programa, Frater Charles, nós comentamos sobre o lado utilitarista do rosacrucianismo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, porque alguns movimentos separam a questão da espiritualidade e da materialidade. E a Ordem Rosa Cruz é muito interessante porque ela advoga que o místico também tem que ter sucesso no lado material, prosperidade material, que isso não é contrário ao misticismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Normalmente há uma tendência de separar essas coisas, mas são assuntos integrados que fazem parte da nossa personalidade. E o mundo é um só. A gente tem que encarar tanto o espiritualismo quanto os interesses da vida material de uma forma integrada, porque sem a vida material você não pode fazer o espiritualismo. Então, o que nós queremos dizer com isso? Você tem que ter um razoável nível de sucesso na vida material, na vida profissional. Depois tem que ter muito cuidado com a sua vida familiar, para depois, então, poder se aprofundar no misticismo. Então, essa é uma hierarquia que as pessoas misturam e que fazem muita confusão. Você tem que ter a sua vida material organizada, equilibrada, bem posicionada. Depois você tem que ter a sua vida familiar, não é? Com sua esposa, com sua família, com seus filhos também em equilíbrio, e depois fazer o misticismo. O misticismo não é a solução para tudo. Pelo contrário, é a fase mais elevada da mente humana, do ser humano. E essa confusão faz com que as pessoas misturam muitas coisas. Eu ouço muita gente dizer o seguinte: o meu sonho é só trabalhar para a Ordem Rosa Cruz. O meu sonho é me dedicar só à Ordem Rosa Cruz. Mas só isso não resolve, porque você precisa comer todo dia. Claro. Você precisa dormir todo dia. Sem dúvida. Você precisa se banhar todo dia. Sem dúvida. Não é? Porque são condições básicas da vida material. Da vida física. Então, tudo isso gera assim, algumas confusões e as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra, se é que realmente pretendem separar. Mas não pode separar, porque a nossa vida é uma só. E é tudo integrado, tanto a parte material como a parte psíquica. Sem dúvida. Uma coisa que me chamou a atenção, Frater Charles, quando eu entrei na Ordem, é a expressão místico-moderno, que é uma interpretação que a Ordem Rosa Cruz faz do místico, do estudante de misticismo integrado na sociedade, não levando uma vida contemplativa, ascética, né? Isso é muito interessante. Eu gostaria também que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso, sobre a questão do místico moderno, aquele que tem sucesso nos negócios, que é reconhecido na sociedade, é atuante, enfim. Pois é, mas considerando que as técnicas do misticismo são a expressão do seu mais alto grau de consciência, de evolução mental, é importante que as pessoas tenham sucesso, tenham o seu aprimoramento, seu desenvolvimento nas áreas em que ele atua. E realmente o estudante, o profissional que se dedica só ao misticismo, ele tem que considerar as ações no campo material. O fato de falar em místico moderno é apenas uma questão de palavras, porque nós temos a tendência de inventar expressões que procuram identificar muitas coisas. Não há necessidade de identificar místico moderno ou antiquado. O que se pretende é que você tenha expressões realmente que expressem a verdade que você quer transmitir. Então você é místico, moderno, antiquado, não tem importância. Desde que você use as técnicas do misticismo, você é um estudante de misticismo.
E então isso é uma questão de nomenclatura que aparece de tempos a tempos. E toda ciência, toda pesquisa, toda investigação, em qualquer campo do conhecimento, sempre adota certas expressões exclusivas para eles. Aí você vai vendo que são expressões que realmente o pessoal que está na área, sobretudo as áreas técnicas, você pegar, por exemplo, a parte de eletrônica e todo o desenvolvimento que a eletrônica passou, o que permitiu que o homem fosse à Lua. Claro, sem dúvida. Então isso só foi possível também gerando uma série de palavras e expressões, quase todas da língua inglesa, porque a eletrônica se desenvolve muito nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. Então você tem uma série de expressões em inglês que querem explicar o fenômeno que às vezes você está tratando numa área profissional, técnica. A mesma coisa ocorre com a medicina, a mesma coisa ocorre com outras ciências, em que nomes são fixados de acordo com a origem da tecnologia. E é essa origem que traz expressões e palavras que ficam registrando os fatos. A gente vê isso também muito com jovens, né? E a nossa vida comum tem muitos nomes hoje referentes à influência dos Estados Unidos na nossa vida. Então, se você começar a analisar o comportamento dos jovens, cada 3, 4 palavras, uma em inglês. Está vendo uma... E usam as expressões que eles foram se aprimorando para exprimir as ideias que querem. Mas que você também poderia fazer muito na nossa língua, mas é sempre o país que dá origem a uma tecnologia que traz o seu linguajar para dentro da tecnologia. Sem dúvida. Voltando a essa questão da prosperidade, Frater Charles, como é que a Ordem Rosa Cruz encara o dinheiro? Para algumas pessoas é uma energia negativa, que não é compatível com a espiritualidade. Como é que o rosacrucianismo... Não é nada disso. Sem dúvida. O dinheiro, os recursos materiais que você tem são necessários para a sua vida. É uma forma útil de energia. Porque você, como já falamos há pouco, você precisa comer, né? Claro. Você tem o mau hábito de comer 3 vezes por dia? Sem dúvida. 3 vezes. Então, isso tudo obriga que você tenha que ter recursos para a sua vida material. Você precisa morar, portanto, precisa ter uma casa ou alugar uma casa. Não é? Você precisa ter vestuário. Portanto, o dinheiro é fundamental, é uma energia essencial para você se preparar ou para você se posicionar de uma forma positiva na vida. Sem dúvida. O dinheiro não é nada negativo. Claro. Isso é uma ideia errônea que veio talvez da igreja, dizendo que as pessoas que ganham dinheiro não entrarão no reino do céu. São pecadores, e não sei o que. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O dinheiro é uma energia que você precisa para levar a sua vida avante. Não é assim? Então quem não? Todo mundo precisa do dinheiro como o elemento de troca daquilo que você faz com o que você precisa adquirir para a sua vida. Claro. É uma energia positiva. Claro. Inclusive, como diz o senhor, o dinheiro pode ser contemplado por esse prisma, a questão energética. Assim como tem leis materiais para se lidar com o dinheiro, na ordem parece que existem algumas leis que nós podemos estudar, espirituais, que podem facilitar a questão da captação do dinheiro. Por exemplo, nós temos aquele experimento da prosperidade. O senhor poderia falar um pouquinho para o público ali, o que vem a ser, se é que nós podemos falar? O experimento da prosperidade é uma prática que nós trouxemos isso da Austrália há muitos anos atrás. E é uma prática em que você coloca a sua mente num estado criativo, positivo. E você faz isso durante 40 dias ou 40 noites. Esse estado positivo da sua mente torna-se você uma pessoa positiva,
criadora e que, portanto, te ajuda em muitas coisas que às vezes você nem percebe. Mas o fato de você ter uma mente construtiva e positiva, ela está te ajudando de inúmeras maneiras. Então, o experimento da prosperidade que os Rosa Cruzes fazem, muitas vezes, regularmente, uma vez por ano, ajuda-os muito na consecução dos seus objetivos e das suas metas. O nome é muito sincero. Experimento da prosperidade. Ele visa colocar você num estado mental de prosperidade, de evolução, que é o que nós todos estamos aqui. Veja que isso é bastante contrário quando você fala em pessoas negativas. Claro. Só falam em catástrofes, só falam em cenas negativas e crimes e escândalos e tudo isso. Sem dúvida. O experimento da prosperidade, 40 dias que você se concentra num bem positivo, porque o dinheiro que ele envolve não é dinheiro como você está falando. Ele apenas você deposita uma pequena quantia todos os dias para entregar e ser útil a uma instituição que precisa daquele dinheiro. Então, essa oportunidade de você manter-se com a mente positiva, criadora, durante 40 dias, está talvez muito associado à experiência dos avatares que passaram 40 dias no deserto. Sem dúvida. É um número místico. Né? Porque você no deserto você se afastava da vida material. Não é, das preocupações do mundo material. E durante esse período, os 40 dias, você está num estágio de consciência bastante positivista. Sem dúvida. Frater Charles, esse experimento, se alguma pessoa tiver interesse em conhecer, nós podemos mandar para os membros. Isso. Ele é aberto e não tem nenhuma razão para que não seja, porque nós queremos ensinar aos outros o que é positivo, o que é bom para os Rosa Cruzes. Então, você que está assistindo o programa Presença e Harmonia, mande um e-mail para nós, ou ligue, ou mesmo escreva para nós e solicite. Quero receber o experimento da prosperidade da Ordem Rosa Cruz Amor. E como o grande mestre, o Frater Charles, disse, nós teremos o máximo prazer em enviar até você. Lembrando sempre que prosperidade, Frater Charles, nem sempre significa necessariamente dinheiro, né? Como o próprio experimento explica, pode significar saúde, ideias criativas, né? Claro. As pessoas não lembram, às vezes... Se você não tiver ideia, meu amigo, pode fechar a sua loja aí, porque você está mal. Porque todo mundo precisa ter ideias. Claro. E o mundo se cria, o mundo evolui através do nosso pensamento. Então, o que nós fazemos? Nós temos 3 fases nessa criação do mundo. Muito interessante. A primeira fase é aquela que surge na sua cabeça, que brota na sua mente. Então, você tem a ideia, eu vou fazer isso. Eu vou construir uma casa. Não é isso? Sim. Bom, aí vem a segunda fase. O que você faz? Você começa a conversar com as pessoas sobre a sua ideia. Você tem que vender a sua ideia. Então você tem que ter recursos para a sua casa, tem que ter um terreno, tem que ter um local atrativo, agradável e tem que pensar em comprar os materiais. Claro. Com isso você vai conversar com muitas pessoas. Não é? Depois que você tem a sua ideia bem organizada, vai fazer um projeto arrumado. Não é? Eu, quando fiz a minha casa lá em São Paulo, eu levei 2 anos no projeto. Quer dizer, discutindo com a minha esposa, discutindo com os filhos, discutindo com parentes, como é que era a casa que nós queríamos. E depois vem a terceira etapa. A terceira etapa é a etapa da ação. E como é que o mundo foi criado? Como é que Deus criou o mundo como nós o conhecemos? Então Deus estava, vamos dizer, eu sei muito o que fazer. Aí pensou, eu vou criar o mundo. Vai ter gente, vai ter animais, vai ter vegetais, vai ter montanhas, vai ter tudo isso.
Mas ele não pôde fazer a segunda etapa porque ele não tinha com quem conversar. Então o que ele fez? Bom, essa segunda etapa está toda na minha cabeça e eu vou fazer uma coisa que tudo isso vai ser feito. Aí ele inventou a expressão Fiat Lux, que a gente diz que foi Deus quem falou. Então, nesta historinha que eu estou te contando, Deus falou Fiat Lux, quer dizer, tudo aquilo que estava na cabeça que se faça. E com isso ele, como não tinha com quem conversar, ele pulou essa segunda etapa. Claro. E já entrou na terceira. E em uma semana ele construiu o mundo, em 6 dias. E no 7º aí estava cansado e descansou. Mas é a mesma coisa, concepção do trabalho que nós fazemos, porque a nossa mente está ligada à essência divina. Sem dúvida. Então, você tem que vir a ideia à sua mente. O que você vai fazer? Segundo, discutir e conversar com todo mundo como se você estivesse realmente vendendo a sua ideia para os outros. E se houver muita oposição, você acaba desistindo. Não é assim? Geralmente é assim. Mas se o pessoal estiver favorável, o pessoal te estimular, te ajudar, então eu vou contigo no banco, vamos ver se você consegue um empréstimo. Então, quando há uma aceitação positiva, as pessoas nos ajudam. Claro. Por isso que a gente tem que expor as nossas ideias e trabalhar para que elas deem certo. A terceira fase talvez é a mais difícil de todas, que é a fase de execução. Porque você tem sua ideia, você tem um amadurecimento da sua ideia no seu contato com as pessoas, mas tem que botar tudo isso em prática. O que você vai fazer? Então alguém já deve ter dito para você, não, você vai fazer a Casa Verde. Aí o outro fala, não, deixa a pintura para o fim, nem pensa na Casa Verde. Faça uma casa com piscina. Aí alguém fala, olha, não esqueça, bota a garagem lá para 2, 3, 5 automóveis. 5 automóveis. E você vai fazendo o seu projeto da casa porque você está trocando ideias. E a terceira fase, que é então a execução, e que muita gente desiste. Depois da segunda ideia, acaba desistindo da terceira fase, que é a fase de execução. Claro. E é uma fase muito importante, porque nós estamos repetindo a mesma fase, as mesmas operações que Deus teve ao criar o mundo. Sim. Uma lei, Frate Charles, vamos chamar assim, uma lei espiritual que os Rosacruzes estudam muito, é a questão da visualização, para, digamos que, acelerar esse processo da materialização das coisas. Isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco disso, porque aqui na ordem nós temos... Mas o que é a visualização? Não, exatamente, nós temos exemplos da eficácia do processo, né, de... Por exemplo, você tem a ideia que vem à sua cabeça, por intuição, por raciocínio, por dedução, por intuição. Então vem uma ideia na sua cabeça. Nós falamos aqui, vou fazer uma casa. Mas vamos até admitir uma coisa mais simples. Vou comprar um automóvel. Bom, aí você tem que se ilustrar. Você tem que se encher do conhecimento. Qual é o automóvel que você quer? Então você vai dizer, não, eu quero um automóvel branco. Mas tem gente que vai dizer, olha, a moda agora é preto. Aí tem outros que vão dizer, olha, por que você não compra um automóvel que tem capota, que abre a capota, conversível? Sim. E outro ainda vem talvez com aquelas ideias manticadas. Sabe o que eu gosto? É o automóvel com aquele pneu faixa branca. Lembra de pneu faixa branca? Acho que nem existe mais, inclusive. Não, ontem eu vi. Tem ainda. Um modelo antigo, naturalmente. Não, são pneus que nem se fazem. Nem se fazem mais. Aí você vai ouvindo as pessoas, vai ouvindo as ideias e você vai ouvir toda uma cantilena que te ajuda a formar o projeto do seu automóvel. A questão da imagem mental. Essas são as formas de você estar visualizando como é que você quer o automóvel. Fazendo isso de uma forma prática. Então, se alguém falou dessa questão do pneu com banda branca, pode ser que você não encontre. Pode ser que você vai penar e não vai encontrar o automóvel
de faixa branca. Uhum. O que você vai fazer? Bom, Adaptar, né? não, você talvez desista, porque não é tudo que entra no projeto que é válido. Então os palpiteiros estão aí, tem gente dando palpite de todo jeito e dá as suas ideias. Essa troca aumenta muito a nossa visualização. Você está criando uma visualização daquilo que você quer. A questão de não visualizar o processo pelo qual a coisa vai se materializar, e sim ela já materializada, já feita, já acabada, parece que é muito importante, não? Não, porque é como você quer. Uhum. Mas você faz a visualização visando a coisa acabada. Sem dúvida. E nós falamos isso com o nosso grupo que foi agora para o Egito. Uhum. Vocês querem ir ao Egito? Querem. Ah, mas está difícil, não tem dinheiro, não sei o que. Você quer ir, você vai se visualizar andando de camelo lá no Egito. Então, quando você for dormir, feche os olhos e faça a visualização de você no Egito andando de camelo. Você está criando em sua mente condições para que aquilo aconteça. Sim, porque tem uma influência no plano material, né? Claro, Eles vão ser... claro. Até temos um exemplo interessante que o senhor às vezes comenta de um professor amigo nosso, Rosa Cruz, né? Que passou por uma experiência assim, que queria muito ir para o Egito e não sabia como, e o senhor o aconselhou, né? A história é muito interessante. Muito interessante. Foi lá em casa. Gostaria que o senhor, quem sabe, seja útil aos nossos telespectadores. Essa experiência foi que esse nosso pesado frater, aliás, hoje ele está muito mal, está internado na UTI. Então, ele queria ir para o Egito. E ele falava comigo que queria ir para o Egito, queria acompanhar uma das viagens nossas, era o sonho dele. Então, eu falei, mas não vou repetir o nome dele aqui. Claro. Mas você tem que se imaginar lá no Egito. Você imagina que você está lá no Egito andando naqueles areais enormes, e você está andando de camelo, não é? E você se visualiza lá no Egito. Ah, mas eu tenho a universidade, que eu dou aula, eu não vou poder ir. Mas visualiza. No dia seguinte ele chegou na universidade, o reitor chamou ele e perguntou se ele podia fazer uma viagem para a Europa. Ele falou, não, eu estou esperando mesmo porque eu quero ir ao Egito. Ah, então o senhor vai ao Egito e depois na volta o senhor vai contratar alguns professores para vir aqui para o Brasil. Fazer algumas palestras, alguns cursos, e deu a lista dos professores que vai contratar. Bom, a universidade vai pagar toda a viagem para o senhor. O senhor vai e esperamos que tenha muito proveito em trazer estes professores para valorizar a nossa universidade. Então, a universidade pagou a viagem, se inscreveu na viagem para o Egito e foi com um grupo. Fez a viagem lá no Egito, junto com os Rosa Cruz, que estavam presentes, e depois foi fazer os compromissos que ele tinha na Europa. Portanto, ele ficou mais uns 15 dias na viagem para o Egito, mais uns 15, 20 dias cumprindo a missão que tinha sido destinada pelo reitor. A manifestação foi quase que imediata, E né? contente da vida. Até aquela galabia que os egípcios usam, que os visitantes gostam de ter, ele resolveu comprar aqui. Mas tem camelô um atrás do outro, lá você consegue comprar essas galabias na rua, nas ruas, onde você passa. Eu falo, não, eu quero ir na casa de um egípcio. Então, as galabias custavam, naquela época, 5, 6, 8 dólares. Aí ele foi, viu uma casa de um egípcio lá, foi lá, bateu, foi atendido e resolveu comprar a galabia que o egípcio estava vestindo. Ele queria coisa autêntica. E aquela? Aquela, ele comprou aquela. E ele pagou caro para chuchu, porque o egípcio é árabe, né? Ah, sem dúvida. O egípcio é árabe e falou, bom, esse vem aqui na minha casa comprar a minha roupa. Ele pagou uns 25 ou 30 dólares pela galabia. E saiu contente. Já saiu com a galabia contente. Já saiu vestido. Né? E saiu totalmente realizado porque ele esteve no Egito e cumpriu aquele sonho dele que não saía da cabeça dele.
mesmo? Ele só não, talvez não estava sabendo fazer da forma correta, né? O senhor deu a dica da visualização. Ele fez. Ele tinha na cabeça dele a visão do que queria, o sonho que queria. Foi com o grupo, escolheu o grupo, falou com muita gente, não é? Quer dizer, discutiu bem a ideia, foi e realizou o sonho dele no projeto. Mas ele encontrou a forma e a maneira de fazer e não tinha recurso, não tinha condições de ir nem coisa nenhuma. É interessante, né? Casos como esse nós temos ouvido aqui no âmbito da Ordem Rosa Cruz, né? De pessoas que aplicam a visualização em conjunto com as técnicas usuais, normais, materiais. Tem né? que fazer tudo isso. Frater Charles, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Num papo gostoso, um papo harmonioso. E nós esperamos a sua participação em outros programas, Presença e Harmonia, para compartilhar conosco um pouco da sua experiência aqui na Ordem Rosa Cruz. As suas palavras aos nossos telespectadores? As minhas palavras são de desejo que todos sempre tenham muita paz, muita harmonia e que saibam estruturar as suas vidas com tranquilidade e com uma positividade futura para a vida futura e que, portanto, desfrutem de muita felicidade pessoal. Paz profunda a todos.